Quem é quem na denúncia do golpe? Se fala muito, tentou-se jogar o julgamento do Bolsonaro para o pleno, mas quem vai julgar é a primeira turma. E hoje eu vou trazer aqui para o inscrito do canal quem é quem nessa denúncia do golpe. Quem são os membros da primeira turma que estarão envolvidos no mais importante julgamento da República, de toda a história da República. Porque é a primeira vez que uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa, e ela houve, uma tentativa de golpe de Estado, está sendo julgada no Brasil, cara. É a primeira vez. Está acontecendo agora o julgamento se Bolsonaro vai virar réu ou não. Amanhã a gente bate um papo sobre isso. Você que não conhece nosso trabalho, meu irmão, minha irmã, aproveite, conheça os nossos outros vídeos. A gente convida você com muita humildade para que se inscreva no nosso canal. Aqui nós baseamos os conteúdos nos fatos que estão aí postos na realidade objetiva, na vida real, no mundo concreto, não no mundo imaginário. Por isso que desde a abertura do canal nós nunca erramos uma análise. Ainda não. Estou prestes a errar uma. Tá balançando. Eu sempre tenho dito aqui para o inscrito do canal, e aqui é um canal de 2 neurônios, porque tem muita informação que tem que serem conectados aí nos neurônios. Eu sempre tenho dito que o Tarcísio não será candidato. Está balançando. Talvez seja a primeira análise que a gente erre aqui. Pode errar. Eu acho que eu não vou errar, não. Mas você, conheça os nossos outros vídeos, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, meu irmão, minha irmã. Um caminhão mesmo. A gente respeita todos os tipos de pensamento, só não respeitamos radical, nem de esquerda nem de direita. Aqui não tem conteúdo direcionado, nem Lula, nem Bolsonaro. A gente faz conteúdo da vida real, da cena política, que é muito importante para a sua vida, viu? Nunca se roubou tanto nessa república. Nunca se roubou tanto. Mas também nunca o eleitor idolatrou tanto nessa república. Tem lá uma pleia de brasileiros que idolatram o Luiz Inácio e tem outra pleia que idolatra o Bolsonaro, cara. A despeito de tudo que esses populistas fizeram no passado e fazem no presente. A mentira vem-se de lavada, os conteúdos sérios. Mas a gente convida você para se inscrever, para fazer parte. É de graça, meu irmão, minha irmã. Quem é quem na denúncia do golpe? Bom, gente, é importante, todo mundo fala, primeira turma, vai ser julgado pela primeira turma, devia ser julgado pelo pleno. Tudo isso eu já trouxe para o canal. Acompanhe aqui as nossas playlists, são todas organizadas na linha do tempo. Esse Atos do dia 8 tem uma playlist desde o dia 8 ali, mostrando passo a passo tudo que ia acontecer. A gente acertou tudo que ia acontecer. Tudo, 100%. Tem a playlist do Mauro Cid, tem a playlist do Bolsonaro, tem a playlist do Lula, tem a playlist do Congresso, esse Congresso está levando emenda parlamentar, tem a playlist do Supremo com as suas arbitrariedades, com os seus acertos também. Não, nem todo mundo erra, né? Nem tudo está errado nesse Brasil malucado aí, de maluco, né? Não, nem tudo está errado. Tem ali muita conversa sobre democracia liberal, democracia plena, tem de tudo. Tem playlist de Forças Armadas, tem playlist de política internacional, tem playlist de futebol, mais a miúde do Flamengo, tem playlist de filmes, séries, tô atrasado, tem um monte de coisa para indicar, coisa boa, tenho assistido muita coisa ruim, mas as coisas ruins a gente não indica, mas estou atrasado nisso aí. Quem é quem nessa denúncia do golpe, meu irmão, minha irmã? Quem é quem? Nós vamos mostrar para você a composição da primeira turma. Teve uma discussão, matéria vencida já no Supremo, que o Bolsonaro, por ser ex-presidente, deveria ser julgado pelo pleno. Aí ficam discutindo. Isso é matéria vencida no Supremo Tribunal Federal. O que é matéria vencida? Já foi deliberado várias vezes e foi mais. Aí o Barroso trouxe agora, mais recentemente, de novo essa mesma deliberação. Em 2023, lá atrás, o Supremo, ou 21, não faz, o ano não vai mudar o entendimento. O Supremo decidiu que ações penais, essas ações aí de roubo, furto, ações penais, seriam julgadas pelas turmas do Supremo. E já tem um monte de transitados julgados que foram julgados pelas turmas. Portanto, abrir uma exceção para o Bolsonaro, já expliquei isso várias vezes no canal, abrir uma exceção para o Bolsonaro seria abrir uma
possibilidade real, e só nesse caso de tentativa de golpe de Estado, tem já mais de 300 julgados, mas não, mais de 400 julgados já disso aí, todos pela... Se abrir uma exceção, pode ser causa de nulidade processual, pode invalidar esses julgamentos lá atrás. Vai ter uma discussão se valida ou não, porque você foi condenado ou absolvido. Absolvido não tem, tá valendo. Mas se você foi condenado pela turma e o Bolsonaro sendo julgado pelo pleno, por que não você também tem o direito de ser julgado pelo pleno? Falar, me julgar errado, é o pleno, tem que anular, porque anula esse julgamento meu, porque é raro. Ia dar uma série de contestação aí em tribunais e contestações legítimas. E o Bolsonaro, em que pese ele ser ex-presidente, existe um artigo na lei que diz a lei é igual para todos. Mas no Brasil a gente sabe que nem é sempre assim. Mas nesse caso valeu. Então Bolsonaro vai ser julgado, está sendo julgado pela turma. A turma agora está lá ouvindo, está na parte de sustentação oral, deve ter acabando já as sustentações orais dos advogados, para ver se aquelas pessoas envolvidas no julgamento de hoje, Bolsonaro e mais, acho que são 8, se tornarão réus ou não. A denúncia vai ser aceita, mas é um importante passo para que essa fila da justiça, que ela é devagar quase parando, mas ela anda. E o julgamento do Bolsonaro vai ser mais rápido do que a maioria das pessoas estão achando que vai demorar. A gente tem falado nisso, que ele seria condenado pelo excesso de provas que tem, aí há 2 anos, aí fica a turma, não vai, sabe nada, não vai acontecer, nunca deu nada. Vai dar. A gente está falando isso, que a gente não erra. O Bolsonaro vai ser condenado, vai tomar mais de 28 anos de cadeia, viu? 25, 30 anos de cadeia. Mais de 25, com certeza. Pode apostar na Bet aí que você vai ganhar. Pode apostar. Então, a primeira turma, e é importante trazer para você, do inscrito do canal, quem são os caboclos ministros envolvidos nesse julgamento. Quem são? Então, quem compõe a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem 2 turmas, primeira, segunda. A primeira turma tem o apelido no meio jurídico carinhoso de Câmara de Gás. Entrou lá, normalmente o cara se ferra. É a tal da Câmara de Gás, primeira turma do Supremo. A segunda é mais tranquilo. E o relator, Alexandre de Moraes, é da primeira turma. Portanto, o Bolsonaro e os núcleo duro dele, a sua cúpula mais chegada, vai ser julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a tal Câmara de Gás. Apelido carinhoso, singelo. Então, compõem ministros da primeira turma. São estes: ministro Alexandre de Moraes, popularmente conhecido como Xandão. Ministro do Supremo, ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017. Michel Temer. Xandão não foi indicado pelo Lula. Xandão não é comunista. Xandão foi indicado pelo vampirão, pelo Temer. Xandão, ali, ministro duro. Ele também é relator do inquérito do golpe. Esse inquérito aí gigantesco do golpe. Ele tem a relatoria desse. O ministro também conduz todos os processos, todos relacionados ao inquérito das fake news. Esse inquérito do qual eu sou contra, sempre tenho externado ao inscrito do canal, esse inquérito que dura mais de 6 anos, acho um absurdo esse inquérito, ele não devia ter existido, mas já que existiu, acho outro absurdo a Polícia Federal estar há mais de 6 anos sem concluir este inquérito das fake news. É um dos motivos, é um dos alimentadores da direita mais radical, da direita bolsonarista. Este inquérito das fake news que depõe muito fortemente contra a imagem do Supremo. Muito fortemente. É este inquérito das fake news aí. Isso que dá o tal da democracia, que peronomútil, aí as pessoas se utilizam
do pretexto desse inquérito, não devia ter existido, vou repetir, já que existiu, não acaba nunca o inquérito do fim do mundo, para que o Brasil tem uma ditadura, isso, tem, você já ouviu essa conversa fiada. Não é isso, é uma democracia disfuncional. Esse inquérito é uma doença desta democracia disfuncional. E o inquérito da tentativa de golpe, por obviedade, está dando sequência. O inquérito das fake news, não. Então, o ministro Alexandre de Moraes, Xandão, é um deles, são cinco. O ministro Zanin, ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio. O Luiz Inácio indicou, ele era advogado do Luiz Inácio, que conseguiu a absolvição do Luiz Inácio. Ele foi indicado em 2023 e tem uma peculiaridade. Na sabatina do Senado, sabe quem pediu voto para o seu Zanin? Senão o Dino entra. E o Dino acabou entrando e vai para a primeira turma. Sabe quem pediu? Flávio Bolsonaro. Todos os senadores da direita bolsonarista, todos eles pediram, defenderam, Zanin, conservador, isso, aquilo, presidente da turma conhecida carinhosamente como Câmara de Gás, presidente Zanin. E a defesa do Bolsonaro, não, o Zanin não pode julgar o Bolsonaro. Tomou toco, é óbvio, com muita obediência, mas ela faz isso só para protelação, né? Já sabia que ia tomar toco, tomou toco, não tem nenhum sentido. Foram os bolsonaristas, junto com os petistas, que votaram em peso no ministro Zanin, o advogado do Lula. Se você, o inscrito do canal sabe, mas se você está passando por aqui e não sabe, saiba disso. Presidente da primeira turma, ministro Zanin, muito ponderado. As decisões do ministro Zanin são sempre muito bem escritas, muito bem ponderadas, muito dentro da lógica aí. Muito dentro da lógica, um bom ministro, o ministro Zanin. Foi uma grata surpresa essa indicação. Presidente da primeira turma dos STF, o ministro já foi alvo de pedidos da defesa do Bolsonaro, Walter Braga Neto, do general Braga Neto, e do Mário Fernandes, do punhal verde e amarelo, o general Mário Fernandes, para que não participasse do julgamento, mas a corte já rejeitou todos esses pedidos. Foram os bolsonaristas que ajudaram o PT a emplacar o ministro Zanin. Você tem que saber disso, né? Tem que saber disso. O outro ministro da primeira turma, também alvo de várias denúncias aí, para que não pudesse julgar, mas o Supremo decidiu mantê-lo. E com o voto do Nunes Marques, que virou o ministro do Centrão indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, como todos sabem, virou tchutchuca do Centrão, em vez dele indicar um ministro conservador que representasse o espectro político de direita, não, o tchutchuca do Centrão, para ficar no cargo e não fazer absolutamente nada, só ficar de vagabundagem, ele indicou um ministro do Centrão chamado Nunes Marques, que não está na primeira turma, mas votou favoravelmente a manutenção do Flávio Dino para que possa julgar o Bolsonaro. Flávio Dino, ministro do STF, indicado pelo presidente Luiz Inácio, que até indicou quase todos eles. Em 2023, foi o segundo ministro indicado pelo Lula. O primeiro foi o Zanin, aí a argumentação destrambelhada, para variar, do espectro político de direita, da direita bolsonarista vamos votar em peso no Zanin, senão o Dino entra. Votaram no Zanin e o Dino é ministro e vai julgar o Bolsonaro. Essa direita, com uma oposição dessa, meu irmão, rapaz, é a oposição que o PT pediu a Deus. O PT estava mortinho depois da eleição de 18. Quem recuperou e deu fôlego ao PT retornar com muita força ao poder foi o Bolsonaro e os seus abilolados radicais bolsonaristas. Não, o PT não votava, cara, estava mortinho. Lula estava preso quando o Bolsonaro recebeu a presidência, cara. Fez um acordo com o Dias Toffoli, jogou a rachadinha para baixo do tapete e o que aconteceu? O PT voltou. O PT está aí. Indicou o Dino para julgar o Bolsonaro.
bem feito, né? Virou tchutchuca do Centrão, normalmente se ferra, cara, se ferra. Dino, que foi ministro da Justiça do governo Lula, foi alvo também de pedidos das defesas de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Mário Fernandes, para que não participasse lá mas todos os pedidos da defesa do julgamento do Bolsonaro. Então, Xandão, Flávio Dino e Zanin, vão lá para julgar o Bolsonaro. A outra ministra da turma é a ministra Carmen Lúcia, ministra indicada pelo presidente Luiz Inácio. O PT foi o que mais governou o país, portanto, com muita naturalidade, muito naturalmente, ele é o que mais indicou ministro. A ministra Carmen Lúcia, presidente, indicada pelo Luiz Inácio, ela foi indicada no primeiro mandato do Luiz Inácio, em 2008, meu irmão. Lá atrás, 2008. É atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma composição mista. Parte do TSE são ministros do Supremo Tribunal Federal e outra parte dos ministros dos tribunais superiores, tem uma composição no TSE. É atual presidente do TSE e participou do julgamento que declarou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível. Fato este que a direita, o espéculo da direita bolsonarista, acha que o Bolsonaro, eles acreditam em tudo. Quem já rezou pro pneu, você pode falar, esse cara acredita em tudo. Depois que você rezou pro pneu, tudo é possível, né, cara? Botou aquele capacete de alumínio ali que compra no supermercado para o alumínio, não o capacete. Ninguém é louco vender aquele capacete. Para fazer um contato lá direto com os extraterrestres. Rapaz, quem? Aí eles acreditam que o Bolsonaro inelegível vai disputar 26, mesmo com solução. Não vai. Esse não cabe mais recurso, está transitado e julgado. Bolsonaro não será candidato. É só na cabeça de bolsonarista. Aqui no canal está mais do que sabe. Não tem mais para onde recorrer. Transitou e julgado. Já acabou. Bolsonaro não volta mais. Assim que ele tomar 25, 30 anos de cana, a inegibilidade vai contar a partir do 25. Mas estão anistiando ali, querem anistia e tal. Ei, rapaz. Sabe, vai pacificar o país. Isso é uma grande lorota, né? O esquema do canal. Aqui é um canal de 2 neurônios. Você acha que radical pacifica, cara? Vamos pacificar a Al-Qaeda. Não vai pacificar. Vamos pacificar os radicais. Não vai. É só ver os comentários aí dessa turma. Não aceitam. Não há outra possibilidade. Eles não aceitam. Sabe quem cura? Pacifica radical? Psiquiatra ou cadeia. Eles vão para cadeia, uma parte deles, né? A outra não tem psiquiatra para todo mundo. Muita gente vai ter problemas, já está tendo, né? Sérios problemas aí de bilolice, tantã, cara. Estão completamente sequelados dessa lavagem cerebral em massa que aconteceu no Brasil. Portanto, a outra ministra da turma é a Carmen Lúcia. Então, Carmen Lúcia, Xandão, Zanin e Dino. O próximo integrante da turma é o que eu considero, não sei você é a sua opinião, mas eu considero o ministro Luiz Fux, o mais brando, mais light aí, que pode dar uma coxambradinha, mas eu acho que vai condenar também. Ministro indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, a ex-presidente que estocava vendo indicou Luiz Fux. Era magistrado de carreira, da magistratura, não veio da advocacia, é uma carreira na magistratura. Foi presidente do Supremo Tribunal Federal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lidou com várias crises institucionais ali que o Supremo tinha com o Palácio do Planalto. O Luiz Fux é tranquilão, dá peruquinha lá, bem tranquilo, mas acho que vai condenar também. O Luiz Fux
Agora, no caso daquela condenada ali que o pessoal fala, do batom, mas foi condenada por 5 crimes, entre eles a pichação da estátua. Ele pediu vistas do julgamento. Estou torcendo para que ele atenue a pena, não só dela, dos outros abilolados, que queriam efetivamente golpe de Estado, que queriam efetivamente uma implantação de uma ditadura, que queriam efetivamente dar um cacete na cabeça de quem fala aquilo que está vendo, como a turma desse canal aqui, como muita gente que pensa diferente. Queriam sim uma ditadura. A única tristeza do bolsonarismo é que o porrete que está atualmente nas mãos do Xandão não está na mão deles, porque quando Bolsonaro era presidente, eles perseguiam sim, processavam, faziam assédio judicial, vinha aquela matilha comandada pelo Carluxo e pelo Felipe Martins, e nos perfis, sobretudo nos de direita, que faziam de tudo para banir canal, arrebentar com as reputações. Então, cara, eles copiaram essa prática e aprimoraram as piores práticas petistas, achando que isso era luta política. Não é. Radicalizou, tiveram cabeça lavada, agora estão de mimimi, vão para cadeia. Não tem nem choro nem vela. Então são esses os 5 ministros que irão julgar o seu Jair Messias Bolsonaro, viu? São essa galera. O presidente Bolsonaro é um participante ilustre do seu julgamento, né? Foi indiciado pela Polícia Federal, denunciado pela Procuradoria, tem todos os vídeos aqui à sua disposição, né? Figurinha carimbada agora nos tribunais. O GPS do carro do Bolsonaro tá lá, vai e volta pro tribunal, igual o carro da Tesla, sem motorista, cara, porque tá encacetada de processos aí. Então ele foi indiciado pela Polícia Federal, denunciado pela PGR, por liderar a suposta organização criminosa armada que orquestrou um golpe de Estado. Só tentar já é crime, em 22. O outro denunciado, envolvido nesse julgamento, é o general Braga Neto, excepcional militar, muito bem quisto nas Forças Armadas, mas nem existe uma regra aqui que eu sempre falo para os inscritos do canal. Todos aqueles, sem exceção, sem nenhuma exceção, meu irmão, minha irmã, que se envolveram com a família Bolsonaro, todos acabam sozinhos, sem dinheiro, abandonados, devendo para a lei ou presos, sem nenhuma exceção. Todos, e os Bolsonaro cada vez mais ricos, faturando na empresa nos Estados Unidos. Você vende capacete, compra vinho, compra calendário, a grana vai lá para os Estados Unidos, na offshore do Bananinha. Pix pro Bolsonaro, eles cada vez mais ricos, e aqueles que acreditaram, se envolveram com a família, cada vez mais enrolado com a lei, cada vez mais sem dinheiro, porque toda essa grana, os advogados, todo que eles tinham aí, os advogados pegam, cara, tudo vai para o advogado. Então o ex-general Braga Neto foi denunciado, general Braga Neto foi denunciado pela PGR como mobilizador e responsável pelo financiamento da tentativa de golpe. Está preso preventivamente, desde dezembro do ano passado por suspeita de interferência nas investigações. Olha como ficou enrolado. Carreira brilhante, cara, vai se envolver com um cretino, safado, traidor das Forças Armadas, jogou o nome das Forças Armadas no lixo do Bolsonaro. Eu espero que o Bolsonaro, após a condenação, seja expulso do Exército. Tardiamente seja feita a justiça. O Geisel lá atrás falou, além de ruim, é um mau militar. Geisel tinha razão, general Geisel. Outro envolvido, personagem bastante... também estava com a vida ganha, tranquilo, delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Torres foi denunciado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, jogou a carreira no lixo, como todos eles, todos os outros, e vai ficar pobre, ele vai ficar muito pobre. Só o Bolsonaro, o rico, mandou já uma grana lá pro exterior, o Bananinha tá lá, não fugiu coisa nenhuma, tá cuidando dos negócios da família, articulando lá. E organização criminosa armada, ele foi preso preventivamente
no início de 23, após a Polícia Federal encontrar a minuta do golpe em sua casa. Anderson Torres. Está uma situação bastante enrolada. Outro personagem muito querido das Forças Armadas, uma liderança inconteste, tríplice coroado, o cara foi primeiro de tudo, cara, de tudo. General Augusto Heleno, de cavalaria, muito querido. Braga Neto também é de cavalaria, da minha arma, cavalaria. Foi denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Estou torcendo para que o Augusto Heleno tenha vários atenuantes ali pela idade e não foi citado na delação do Mauro Cid. Vamos ver que bicho vai dar no julgamento. Outro que jogou fora uma carreira brilhante, extremamente brilhante do Exército aí, General Heleno, muito respeitado e muito querido por todos aí. Paulo César Nogueira Lima. General Paulo César Nogueira foi denunciado pelos mesmos crimes, a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ao liderar a investida de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Lembra que as Forças Armadas fizeram ali a inspeção das urnas e sabe quem encontraram, meu irmão, minha irmã? Nada, não tinha nada. O Bolsonaro sabia, aquele desgraçado sabia, por isso que esse traidor das Forças Armadas, esse traidor da direita, cara, não merece perdão e nem consideração. Ele sabia, assim como o general Paulo César. Aí ele obrigou que se mudasse o relatório para falar, não teve fraude, mas poderá ter. Tá louco? Relatório mandrake desse? Não foi encontrado nada, tá nas mensagens periciadas do Mauro Cid, todo mundo sabia, e esse cara fez. O Bolsonaro preferiu fugir e mandar todos aqueles apoiadores que estavam lá nas frentes do quartel, queriam intervenção militar, queriam que o Exército interviesse para fazer um golpe de Estado, porque tinha tido fraude nas urnas e esse desgraçado preferiu a mentira e fugiu para os Estados Unidos, depois voltou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, tem muito a ver com isso. Traiu a confiança das Forças Armadas e jogou todos aqueles que o cercavam para o lixo com as suas biografias. Talvez a defesa, quando fez a sustentação agora do general Paulo Sérgio, ela foi clara, ela não negou a tentativa de golpe de Estado, só que ela disse diferente. O general Paulo Sérgio trabalhou para não ter golpe de Estado. Então, se alguém trabalhou para não ter, é porque tinha. A lógica é importante. Por isso que é importante aqui o canal de 2 neurônios. Aqui, cara, se você tiver meio, vai acompanhando aqui que você vai ter os 2 neurônios até o final do ano. Então, a covardia do Bolsonaro e as Forças Armadas agora estão lá embaixo, era a instituição com mais credibilidade. Bolsonaro jogou tudo no lixo. Eu espero, depois da condenação, que as Forças Armadas expulsem, tirem a sua patente de capitão com o pé no meio do traseiro e mande para o lixo da história. Tem que ser feito isso. Pena acessória para esse estrupício aí. Bolsonaro é um grande estrupício da direita, um grande... Cara, ele mata a direita, matou a direita, traiu todo mundo, sobretudo as Forças Armadas, é imperdoável. Almirante de esquadra Almir Garnier, aquele que topava ali botar a tropa nas ruas pelo Bolsonaro. O almirante jogou seus ensinamentos no lixo, seguiu um estrupício canalha com o Bolsonaro. Ontem ele estava lá. O desgraçado sabia, tanto é que sabia que ele faz da Zona. Ontem no podcast do Vilela, o cara, sabe o que ele falou? A culpa foi da Zambelli, que já foi condenado, já tem maioria, tá lá. O julgamento está suspenso, mas tem maioria já de 5 votos, Zambelli já foi. A culpa foi da Zambelli, ó. Se a culpa foi da Zambelli, ó, a lógica é que o patriota não tem lógica, o cérebro do patriota todo lavado, todo já cagado, não tem lógica, é um QI muito baixo. Mas aqui não. Se a culpa é da Zambelli, então não era das fraudes das urnas, porque não tinha fraude. Você viu como ele sabia? Foi a Zambelli tirou a minha eleição. Não foi a fraude das urnas. Foi palavras dele, mas ele já xingou esses caras até de bobos da corte e os otários continuam mandando pix para ele. Mandaram ontem ali um monte de pix para ele lá. Tem que se ferrar mesmo. Então, esse negócio de pacificação é uma grande lorota. Vou repetir para você, quem pacifica, radical, meu irmão, minha irmã,
é psiquiatra ou cadeia. Não tem. Radical não se pacifica. Não tem como. A turma não bate a direita não fala, o lado direito do cérebro não fala com o lado esquerdo. Não bate, é lé com creca. Ela é legal, rezou para pneu, fez contato com extraterrestre com papel alumínio. O Lula não subiu a rampa, foi o clone. Dos clones só sobrou um, o resto todos os clones morreram. O Alckmin é um clone. Rapaz, cara, é lé com creca. Você quer pacificar esse tipo de gente? Não dá, é impossível. Almir Garnier foi apontado pelos comandantes do Exército da Aeronáutica, que estão testemunhando nesse processo, General Freire Gomes e o Brigadeiro, me fugindo o nome agora assim, rápido de cabeça, como o único que disponibilizou as tropas para aderir à tentativa de golpe. Almirante Garnier jogou o nome no lixo, pelo Bolsonaro, não deve fazer isso por nenhum político, mas pelo Bolsonaro, almirante do céu, ele foi denunciado ali nos crimes, deve tomar uma caçapada nisso aí. Outro que jogou a carreira no lixo foi o Alexandre Ramage, ex-chefe da ABIN, ou Polícia Federal. Quando é que você vai concluir o inquérito da ABIN paralela à Polícia Federal? O Bolsonaro tem que agradecer a ruindade da Polícia Federal. O inquérito da BIM paralela, a Polícia Federal está sentada em cima. No governo Bolsonaro e ganhou a eleição, é deputado federal. Ramage foi denunciado pelos mesmos crimes, todos eles foram um pacote completo da PGR do Boneto. Ali denunciou tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público tombado. Isso quer dizer, por que esse dano ao patrimônio público tombado é importante? Por quê, cara? Por quê? Pouca gente, pouco canal está falando isso, só aqui está falando isso, para você inscrito do canal. Porque ao denunciar no patrimônio público tombado, dano ao patrimônio público tombado, sabe o que acontece? A grana, os patriotas, os pés de chinelo, os abilolados, os que tiveram cabeça lavada, estão devendo ao erário 30 milhões de reais. Lógico que vai ser atualizado. A PGR pediu 100, deve ser atualizado nos 50, 60 milhões de prejuízo. Isso quer dizer que deveu ao erário, passa de pai para filho, de filho vai até acabar a conta, vai para a família. Os patriotas, os coitadinhos que foram, que foram usados por de meio QI 70, 50 aí, tiveram a cabeça lavada, estão devendo essa grana toda. Agora vai ajudar a pagar isso tudo essa galera aí. Então aquele monte de imóvel do Bolsonaro, se ele condenado, eu acho que ele vai ser, vai ajudar a pagar esses 30 milhões aí, que deve ser atualizado, ficar nos 50, 60 milhões. É importante isso aí. Entrar no capilé, entrar na grana, tirar tudo. É importante. A grana que move essa direita bolsonarista é grana, é like, é só like, poder, vida fácil, curtindo a vida, tal, States, tal. Toda Black Friday vai uma comitiva de bolsonaristas dos Estados Unidos para lutar lá, enquanto o patriota fica aqui, cara. Isso aí cansou. Então o espectro político de direita, uma parte dele é minoritário, mas já cansamos disso e temos que prender logo o Bolsonaro, jogar fora e virar página. Ramage foi denunciado por isso tudo. E ainda o parlamentar teria fornecido informes a Bolsonaro para descredibilizar as urnas eleitorais, naquela que não teve fraude. Então, mas vai ter o inquérito da BIM paralela, que deve ser outra denúncia. Sorte dos bolsonaristas que o Gonet é ruim, ele acochambra muito político, e a Polícia Federal não acaba em pé, né? Sorte deles aí, sorte dele. O outro envolvido é Mauro Cid, foi homem-chave, um dos homens-chaves aí, na elucidação disso, era ajudante de ordem do presidente da República, ajudava no cumprimento das ordens do Jair Messias Bolsonaro, ajudante de ordem. Mauro Cid foi responsável por delatar, foi o X9 do golpe. E o esquema orquestrado pelos aliados jogou fora a carreira. Era um garoto brilhante, ia ser general de exército, tal, e jogou fora. Por quê? Porque entrou naquela máxima que eu já falei para os criados. Todos que se envolveram com os Bolsonaro acabaram pobre, enrolado com a lei,
devendo ao erário, sozinhos e abandonados. Não vai ser diferente com nenhum deles, viu? Nenhum deles. A família Bolsonaro só gosta da família Bolsonaro, e o resto eles só usam aí, só usam. Aproveita que o Brasil tem um monte de abilolado, que é 50 aí, que puta, é usado e faz gato e sapato desses caras aí. Ele foi o responsável por delatar o esquema orquestrado pelos aliados do ex-presidente e dar um golpe de Estado. E teria tratamento diferenciado por conta da delação. Mas está respondendo os crimes, mas a tendência é que a delação dele foi legal, foi ok, e ele vai cumprir isso aqui. Tá certo, ele não tinha opção, ou ele delata, é muito duro pro soldado ser delator, ninguém gosta de X9. Vou dar um exemplo. Você quer trabalhar com ex-ladrão ou com ex-dedo duro? 99,9999% vai falar, manda o ladrão para minha equipe, o dedo duro eu não quero. Ninguém quer dedo duro. Ninguém gosta de X9, cara. Ninguém. Bota isso na cabeça. Então, pro cara ser X9, porque ele conhece o Bolsonaro. Bolsonaro joga todo mundo pro barro e joga pra trazer todo mundo. Não viu o que ele fez ontem com a Zambelli? Perdi a eleição por causa da Zambelli. Pau na Zambelli, tá abandonado, a Zambelli tá bem ferrada. E era fiel ao Bolsonaro. Adiantou o quê, Zambelli? Nada. Absolutamente nada, Zambelli. Então o Mauro Cid fala, esse cara vai me jogar pro barro, eu vou vou contar tudo que eu sei. E safou o pai dele, deve safar o pai dele, a esposa, e deve ficar em casa vendo Netflix com a tornozeleirinha ali, enquanto o Bolsonaro, regime fechado. Tirou dele da reta ali. Procuradoria-Geral, o acusador. Eu tenho sempre falado aqui pro inscrito do canal que a PGR, um dos cargos mais importantes da República, cara, é o PGR. Mas, infelizmente, todos os PGR, cara, são arquivadores gerais da nação, são ruins. O cara, para ser PGR, ele tem que ter um requisito, acochambrar político. Então, eu não gosto de nenhum PGR. O do Gonê, eu acho ele um pouquinho melhor que o Aras, só um pouquinho. E ele é ruim também, porque ele está sentado em cima de dois inquéritos da PF, cara. Cartão vacinal, ele podia arquivar, mas não arquiva, senta em cima. E o roubo da joia, ele podia arquivar, mas não arquiva, ele senta em cima. Podia arquivar ou denunciar. Então eu acho ele muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. O PGR o Paulo Gonê, foi responsável por apresentar a denúncia contra as 8 pessoas que eu citei aqui para você, em julgamento no STF, que está sendo neste exato momento. E também contra os outros 25 indiciados na tentativa de golpe de Estado em 22, que serão julgados. Cara, cadê os influenciadores, financiadores? Falta tanta gente. Mas tem que carcerar todo mundo, cara. Eu queria que fizesse justiça, todo mundo, everybody, passar o rodo. Agora estão falando dos advogados de defesa. Não vou falar dos advogados de defesa, são muito bem ganhos, pagos para serem advogados, são todos brilhantes, viu? Mas os advogados de defesa, nesse caso, com esse monte de prova, estão numa situação dificílima. Tanto é que a estratégia do Bolsonaro é fazer ataques políticos e caminhar para uma defesa política para ver se safa o seu. Porque, juridicamente ele está muito comprometido. Era isso que eu tinha, meu irmão. Inscreva-se aqui, vem fazer parte da nossa comunidade. É de graça. Indica o canal a um amigo e acompanhe, cara, todo dia um caminhão de conteúdos para você. Valeu? Sobe o like. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!